Deixa eu ver aqui que chegaram algumas perguntinhas, só para gente, porque a gente já está chegando aqui em 1 hora. Quanto tempo após a indução de óvulos é feita a implantação dos embriões? Isso vai depender se for uma transferência que for realizada na sequência da coleta, que é o que a gente chama de uma transferência fresco, ou seja, esses embriões são formados e logo que formados transferidos ao útero, ou se eles forem congelados e somente depois transferidos no útero. Se for uma transferência fresco, seria logo ali 5 dias depois da coleta. Mas se a gente pensa em um ciclo com embriões descongelados, que acaba sendo ultimamente o mais frequente, na verdade, seria em 2 etapas. Então, primeiro seria feita a coleta dos óvulos e a formação desses embriões, e depois a transferência. Então, poderia contar como um tempo de 2 meses do início do tratamento até estar transferindo os embriões. Maria Eduarda, olha, o nosso papo foi tão legal, foi tão rico que eu não percebi que a gente estava quase chegando aí em 1 hora. Chegou uma outra perguntinha aqui, ó. Qual a chance de embrião 3CB euploide implantar? Ciclo natural. Então, isso com relação a essas letrinhas, essa sopa de letrinhas, é uma coisa que a gente classifica os embriões de algumas maneiras. E isso serve para o quê? Para a gente fazer a seleção de quais embriões a gente irá transferir ao útero, né? Então, a gente classifica eles de acordo com a morfologia, que é essa classificação das letrinhas e dos números, né? Então, isso existe um significado para a gente graduar esse embrião como um melhor ou um pior candidato à transferência. Existe uma classificação de acordo com os marcos de desenvolvimento desses embriões, caso eles estejam em uma incubadora do sistema time-lapse. E existe a classificação de acordo com a biópsia embrionária, que não é realizada em todos os casos, mas quando for realizada também serve de norte para a gente escolher o embrião a ser transferido. Via de regra, as taxas de gestação com embrião euploide, elas são de 50% a 60%. E isso daí é uma coisa que, para todo embrião euploide, acaba sendo o dado geral de literatura. Mas a gente tem estudos realmente hoje mostrando que nem todo embrião euploide é igual, né? Então, um embrião euploide com uma morfologia pior pode ter uma chance um pouco pior do que se ele tivesse uma morfologia melhor. Assim como se ele é um embrião euploide de uma paciente jovem, ele pode ter uma chance um pouco melhor do embrião euploide de uma paciente de mais idade. Que a gente acredita, na verdade, que nem tudo relativo ao embrião é referente à ploidia. O que é a ploidia, para quem não entende esses termos da reprodução, né? É o número de cromossomos. Então, a gente sabe que o número de cromossomos ele é um preditor importante de implantação, que as cromossomopatias, as alterações de número de cromossomos, elas aumentam conforme aumenta a idade materna, mas que existem outras características que fazem com que um embrião seja um embrião competente e apto a implantar. E que existem alterações de qualidade embrionárias não relacionadas à parte cromossômica que podem afetar esse potencial de implantação. E que pacientes com mais idade têm outros tipos de alteração, não somente relacionados à parte cromossômica. Então, a verdade é que para dar essa resposta de uma maneira mais adequada, precisa saber da idade também, mas via de regra por volta de 50%. Então, e mesmo se a gente não tivesse o dado da euploidia, e se fosse esse o embrião que você tem, eu diria, acredita nele, né? Porque a gente tem números e a gente tem a realidade. Então, a gente tem pacientes que têm embriões ótimos, 5AA, euploide, tudo para dar certo, transfere e vem um negativo. E a gente tem pacientes que tem, que a gente fala que seria um patinho feio, né? Às vezes um embrião de uma classificação ruim, que você não dá nada ali por ele, e que na hora que transfere, nasce uma criança saudável, um bebê lindo. Então, é para acreditar aí no que você tem aí, ter fé. E aí chegou uma outra pergunta aqui, por que a diferença de fresco e descongelado? Eu não entendi exatamente o que ela quis dizer de por que a diferença, ou se seria qual o critério que a gente usa para decidir se vai transferir a fresco ou se vai transferir congelado, né? A verdade é que as transferências elas sempre foram feitas a fresco, e aí com o advento das tecnologias de congelamento, a gente passou a congelar em alguns casos, principalmente nas pacientes que respondiam com muitos óvulos e tinham risco de síndrome de hiperestímulo ovariano, o que é um indicador
indicação mandatória para congelamento embrionário, porque a transferência a fresco aumenta o risco dela ter um hiperestímulo grave. Então, pacientes com um risco para síndrome de hiperestímulo ovariano sempre vão fazer transferência congelada. E existem alguns critérios que fazem com que a gente prefira também transferir em um ciclo congelado do que em um ciclo a fresco. Eu falo para as minhas pacientes que para a gente fazer uma transferência a fresco precisa estar tudo muito redondo, porque como a gente tem taxas de sucesso muito boas com transferência de embrião congelado hoje, se tiver qualquer coisa fora do script, a gente congela e transfere em um outro momento. Então, se ela tiver, por exemplo, níveis de progesterona alterados no ciclo para transferir esses embriões, se tiver aparecido alguma imagem sugestiva de um pólipo endometrial, se ela tiver uma adenomiose severa, que às vezes essa implantação num ciclo com estímulo hormonal, com doses altas de hormônio, poderia ter um potencial pior de implantar. Nesses casos, a gente prefere deixar para transferir em um segundo momento. Agora, naqueles casos que a paciente não tem risco para hiperestímulo, não tem nenhuma outra condição que por ela eu precisaria necessariamente congelar, não tem indicação de biópsia embrionária, poderia sim fazer uma transferência a fresco.